episódio do Fralda Justa com a doutora Mônica Laroca. Para quem não viu, na primeira parte a gente falou sobre a importância de cuidar da nossa saúde antes de engravidar. Mas agora chegou a hora do tão sonhado positivo. O que será que a gente precisa fazer? O que será que a gente pode mudar e contribuir para o crescimento desse bebê que vai se alimentar do nosso corpo? Doutora Mônica, conta pra gente se a gente mantém a mesma rotina ou se algumas coisas vão ter que mudar, né, na marra, porque a gente muda internamente. Mas o que a gente pode contribuir para o crescimento desse bebê? Considerando que assim, a gente cuidou dessa mãe e a mãe, né, está nas condições ideais de gestação. A gente vai entrar na parte agora de suplementação mais específica para o bebê, que vai ser diferente, o primeiro trimestre, o segundo, o terceiro, né? Então, tem coisas que a gente sabe que vão entrar na suplementação? Sim, então a gente sabe que a vitamina D é essencial, assim, né? Hoje fala-se muito da vitamina D, ela realmente é muito importante. O selênio, o zinco, o ferro, né? O iodo, em algumas situações, magnésio, ômega 3, são coisas que a gente sempre vai ter que olhar de uma forma individual. Então, gente, não é pra vocês irem na farmácia e comprar, porque cada um, tem gente que não vai precisar de algumas coisas, nem todo mundo vai precisar do iodo, né? Mas a gente tem que olhar essa suplementação da mãe com um olhar direcionado para a fase, primeiro, segundo e terceiro trimestre, qual momento que o bebê tá, né? De uma forma individual, as doses não vão ser as mesmas para todo mundo, a gente precisa de exames, de uma avaliação, né? As pessoas às vezes têm patologias também diferentes, tem um hipotiroidismo, né? Já tem um diabetes prévio, não tem, estamos conseguindo controlar esse peso, né? Tá fazendo atividade física. Agora, se engravidou e essas condições não estão, vamos dizer assim, no ideal, nada impede também da gente fazer ajustes na alimentação, ajustes na suplementação, que vão auxiliar você a finalizar essa gestação de uma forma mais saudável, né? E conseguir ir bem, mesmo não tendo sido aquele mundo ideal, né? Que é o mundo real. Eu falo que tem muito mundo ideal e o mundo real, e a gente vai pro mundo real fazendo o que dá. Interessante essa coisa de todas essas vitaminas, a gente acaba muitas vezes optando por um polivitamínico, foi o que eu fiz, mas eu acredito hoje, conhecendo um pouco mais, né, que não é o mundo ideal, mas a gente vê que toda grávida acaba tomando ácido fólico também, né? Assim, não é ácido fólico. Opa! Nath, é o folato, né? Na verdade, assim, o metilfolato. A gente sabe que 40% mais ou menos da população tem uma variação, né? E essa variação, que se fala muito, né, em mutação, a gente não pode falar assim porque é uma variação, já que 40% da população tem, e que eu vou tentar simplificar para você. O folato, de uma forma simples, né, tem que virar um metilfolato para funcionar. E quando você tem essa variação, você não consegue fazer essa transformação. Então, não tem muito por que eu ficar investigando se você tem ou não essa variação, essa mutação, vamos dizer assim. Se eu sei que existe uma grande chance de você ter, por que eu não vou já fazer direto o metilfolato para você que não tem problema? Não tem nenhuma consequência disso, você não vai ter nenhum prejuízo disso, ao contrário. E um outro erro também que eu vejo, gente, que vocês podem questionar quem está fazendo acompanhamento de vocês, o médico que está fazendo acompanhamento de vocês, é que assim, o ideal é a gente não suspender o metilfolato. É para tomar a gravidez toda. O sistema nervoso central do bebê está sendo formado, tem um processo de amadurecimento, é a gravidez toda, isso não é só no primeiro trimestre. Então, assim, continue tomando metilfolato até o final. Agora, não é para vocês se suplementarem sozinhos. Então, gente, assim, procure um especialista, questione sobre essa questão do metilfolato. A gente sabe que existem alguns médicos que estão um pouco mais atualizados nessa questão. Questione, não deixe de tomar, mas não é para vocês se automedicarem. A dose, ela é individual. Então é uma coisa que vocês têm que questionar e para vocês fazerem a coisa certa pro bebezinho de vocês. Gente, super relevante esse ponto. Alinhem com o médico de vocês e aproveitem esse conhecimento, porque medicina é assim, né? Tudo muda e a gente precisa estar sempre se atualizando. Uma outra coisa que eu notei muito na gestação é que como o nosso corpo muda por inteiro e muitas mulheres acabam tendo um hábito intestinal diferenciado durante a gestação, né? Aquela mulher que de repente ao banheiro todos os dias dá uma segurada, ou aquela que não ia melhora. O que a gente pode fazer para não sofrer com isso? Nath, intestino é um assunto que, assim, que eu adoro e que é pra vida toda, né? Assim, o intestino, ele é a base de tudo, né? É o nosso segundo cérebro? É o nosso segundo cérebro. Ali a gente pensa em intestino, a gente só pensa, né, em ir ao banheiro. O intestino, gente, é tão mais do que isso. É um capítulo que eu acho tão lindo, que assim...
A gente produz tanta coisa ali, a nossa defesa vem dali, a nossa imunidade vem dali, a gente tem várias serotonina, tem tanta coisa que vem dali que é importante para que a gente seja saudável. E a gente cuidar do nosso intestino, a gente tem que pensar que o primeiro contato que a gente tem com o meio externo, né, a gente pensa a primeira coisa a pele, mas não, é o que a gente come, é o que a gente está colocando para dentro. E quando a gente fala de intestino, eu falo de boca, eu falo de estômago, eu falo de todo o tubo gastrointestinal, de todo o intestino, né? A saúde, ela vai da boca, o tubo gastrointestinal, quando eu falo isso, é da boca ao ânus, é de tudo, né? Às vezes até uma hemorroida tem a ver com a sua qualidade intestinal, sim, com certeza. Né, pacientes que têm dificuldade de ir no banheiro, vão ter uma maior incidência de hemorroida, né? A gente sabe que a hemorroida aumenta até durante a gestação. Exatamente. Tem toda uma questão hormonal, de pressão abdominal, mas enfim. Voltando... Você sabe que até a Rafa Brits falou sobre isso. Ela operou a hemorroida porque ela falou, depois de 2 partos eu tive que operar. E ninguém fala sobre isso. Você não vai no médico e o médico fala, olha só, cuidado com a sua alimentação, porque você pode, durante a gravidez, pelo peso que a gente tem no assoalho pélvico, desenvolver uma hemorroida. São várias questões que estão envolvidas nessa questão. Mas o que a gente tem que focar, pensando assim na questão de gestação, hoje fala-se muito de desbiose intestinal. A gente sabe que a desbiose intestinal, ela é uma condição que está relacionada não só à alimentação, não só ao que você come, isso é muito importante, né? Desembalar menos, né, e descascar mais, é uma questão que está envolvida com isso, que a gente pensa em qualidade alimentar, né? A questão de metais tóxicos, agrotóxicos, quantidade de açúcar, de refinados, né? A quantidade de água que a gente ingere, tudo isso estresse, sono inadequado, tudo está relacionado com o intestino. Nossa Senhora! Tireoide, tudo tá. Hoje em dia a gente tem que pensar na qualidade intestinal. Às vezes o paciente está com cansaço, uma fadiga. Quando você vai ver, o que ele tem de base? Uma desbiose intestinal. Mas aí como é que a gente chega para ajustar esse intestino, para melhorar esse intestino? O que eu posso fazer? Bem, primeiro qualidade alimentar, suplementação. E a gente tem que eliminar alguns alimentos que são inflamatórios. Então a gente sabe, né, já falamos do glúten, do leite, mas existem outras questões aí que a gente acaba associando de uma forma individual, né? O glúten e o leite a gente sabe que tem uma questão inflamatória na população geral por uma série de questões de modificação mesmo do alimento, né? O leite e o glúten que a gente come hoje não é o mesmo, né, de décadas atrás. Ele vem sofrendo um processo de modificações ao longo de muito tempo, tornando eles mais inflamatórios. E além disso, a gente sabe que existem elementos para cada pessoa, que isso é uma coisa individual, né? Existem testes que a gente pode fazer até para avaliar essa questão de como você responde a determinado alimento. Às vezes é um alimento que é até bom, é até saudável, mas que para você tá acentuando a questão intestinal. Eu com feijão na gravidez não tinha jeito, me dava uma flatulência. Você já fica, né? Então, isso é outra coisa que eu já falei aqui também nos meus, no Instagram. Menina, que deu o que falar quando eu disse assim que na gravidez eu tive muito gases. Coitado do marido que ficava ali do lado. Eu falei, olha, se eu tiver que sair daqui pra cada pum que eu quiser soltar, eu vou dormir no banheiro. E provavelmente estava relacionado a essa desbiose, não? De coisa. Nath, você pensa bem, é um útero crescendo, um bebê crescendo, que você já mexia anatomicamente ali com essas alças intestinais. É uma quantidade de hormônio, é progesterona, um monte de coisa ali bombando pra crescer aquele serzinho. Uma alimentação inadequada. É muita coisa acontecendo no nosso corpo, vai ter interferência, não vai ter jeito. Nosso intestino, ele né, se não for olhado desde antes, né, da gestação, em algum momento é possível sim, que você sofra alguma consequência disso, né? Existe o cocô perfeito? A gente usa hoje a escala de Bristol, que é uma avaliação que a gente faz sim, do aspecto, né, das fezes, mas é difícil você fazer essa manutenção a vida toda. A gente percebe que quando o paciente, mesmo que seja regrado e às vezes sai um pouquinho da dieta, né, vai numa festa, dá aquela escapulida, né, no hábito. Eu não gosto de falar que é dieta, porque é um hábito alimentar, né? A pessoa quando sai do seu hábito alimentar saudável, quem consegue seguir essa vida que não é difícil, é só uma questão de ajuste, de adaptação, de tempo, acaba que em alguns momentos sim, às vezes você fala assim, eu tive uma diarreia, soltou o intestino, algumas pessoas prendem, de acordo com, a pessoa até aprende, né, nossa, eu comi glúten ontem, hoje eu já não tô bem, né, e não é que, não foi, porque às vezes você tá limpo, aí você vai colocar uma alimentação ali que é inflamatória, o seu intestino ele vai responder de certa forma a isso.
Mas não só na qualidade das fezes, a gente pensa muito nisso, é ir no banheiro. E eu vou muito além disso, né? É qualidade de sono, é humor, é energia, né? É saúde, sabe? O intestino ele é hormônio, é imunidade, é muita coisa que envolve o intestino pra gente simplificar só na questão de ir ou não ir ao banheiro. Não ir ao banheiro, com certeza você tem um problema intestinal. Mas tem muita gente que vai ao banheiro todos os dias e que tem muita desbiose, que tem muita síndrome da hipermeabilidade intestinal, que é exatamente isso. Coisas que não deveriam passar pela parede intestinal começam a passar e começam a fazer uma inflamação sistêmica. Porque vai pra corrente sanguínea. Porque vai pra corrente sanguínea. Então, o alimento ele não fica bem digerido, ele não é bem absorvido, né? A gente precisa restabelecer essa mucosa, esse intestino, fechar esse intestino, né? Colocar ali probióticos, né? Para voltar a ter um meio adequado, né? Esse equilíbrio do intestino a gente consegue através disso, de suplementação, de dieta, de hábito, probiótico. Você falou probiótico e todo mundo pensa logo nos lactobacilos vivos. Aquilo é uma bomba, né? É açúcar, né? E assim, a gente não sabe, quando você vai tratar uma determinada situação do paciente, uma infecção urinária, um quadro de obesidade, gestação, a gente muda até o que você coloca. Você vai mudando o probiótico de acordo com a clínica do paciente, com a situação do paciente. Então, assim, é simplificar uma situação e colocar uma coisa ruim, né? Que não é bem assim. A gente sabe que o ideal é você fazer manipulado, num local adequado, né? Que a gente sabe o que está sendo colocado dentro daquela cápsula, ingerir em jejum, à noite, onde a gente sabe que vai ter uma ação mais prolongada, longe de alimentos, sem substâncias quentes, né? Não vai tomar isso com chá, né? Então, tem várias condições que a gente sabe que são ideais para a gente tratar esse intestino e manter ele em equilíbrio, né? E tentar propiciar uma saúde do paciente como um todo, de tudo, né? Desde o sistema nervoso central e aí pensando também na gestação, isso é muito importante, porque o neném está sendo gerado naquela mãe que está com aquele intestino. E que isso vai passar assim pra ele. E se já tá na corrente sanguínea, cordão umbilical, placenta. É isso aí, né? Uau! É um mundo de informações. Essa questão do intestino realmente é muito importante. Acho que eu que faço um acompanhamento com a doutora Mônica, sinto a diferença no meu intestino. Até mesmo eu engravidei e eu não fazia acompanhamento. Hoje eu sinto que é outra pessoa e está realmente ligado ao cansaço, à minha disposição, até o inchaço que muitas vezes a gente tem. E aí, né, voltando aqui pro nosso tema, o bebê vai nascer, gente. Mas o bebê vai nascer no próximo episódio. Gente, lembrando que se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, pode perguntar aqui no vídeo, mas também segue lá no Insta, doutora Mônica Laroca, tá? E manda mensagem, marca uma consulta se você tiver interesse. Tenho certeza que ela vai esclarecer todas as suas dúvidas.